As pessoas morreram instantaneamente ou foi uma agonia longa e lenta? O que acontece com o corpo humano durante uma implosão subaquática? São 8 horas da manhã quando, a cerca de 740 quilômetros da costa da ilha canadense de Newfoundland, o submersível Titan mergulha nas águas do Oceano Atlântico Norte para observar o naufrágio do Titanic, que repousa no fundo do oceano a uma profundidade de 3.810 metros. Uma expedição turística para observar de perto os restos do famoso navio britânico, que afundou na noite entre 14 e 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg, causando a morte de mais de 1.500 pessoas. Música: 5 homens ricos a bordo, incluindo o bilionário britânico Ammar Jardine, o explorador francês Paul-Henri Nargeolet, considerado um dos principais especialistas mundiais no Titanic, o empresário paquistanês Shahzada Devoud com seu filho Suleiman e, finalmente, Stockton Rush, piloto do submersível Titan, bem como o CEO e fundador da empresa de turismo americana OceanGate, que é proprietária do Titan. Uma jornada até o abismo que custa $250 mil por pessoa, uma experiência única reservada para pessoas ricas dispostas a arriscar suas vidas e desafiar a maldição do Titanic. Um pequeno submersível construído em fibra de carbono e titânio capaz de acomodar até 5 pessoas, incluindo o piloto, e garantir uma reserva de oxigênio suficiente para 96 horas. Tem aproximadamente 6,70 metros de comprimento, 2,80 metros de largura e 2,50 metros de altura, com um peso de cerca de 10 toneladas. É capaz de atingir 4.000 metros de profundidade. No entanto, em 18 de junho de 2023, algo não corre como deveria em música. 1 hora e 45 minutos após o mergulho do Titã, quando ele quase havia alcançado o naufrágio, as comunicações entre o submersível e o navio-mãe polar simplesmente pararam. Assim começa uma verdadeira corrida contra o tempo para procurar o submersível perdido nas profundezas do oceano e trazê-lo de volta à superfície na esperança de salvar os 5 passageiros. Uma área de pesquisa de 26 mil quilômetros quadrados que exigiu uma enorme mobilização de vários meios de diferentes países, incluindo aviões, drones, submarinos, robôs subaquáticos, navios e sistemas de pesquisa altamente avançados. 4 dias de pesquisa que custaram $6,5 milhões, que acabaram da pior maneira possível. Em 22 de junho, em uma coletiva de imprensa em Boston, a Guarda Costeira dos Estados Unidos afirma que o robô usado para buscar o Titã encontrou os destroços do submersível a cerca de 500 metros da proa do Titanic. Uma implosão catastrófica da câmara de pressão do Titã resultou na morte dos 5 passageiros. Na internet, podemos encontrar inúmeros artigos e vídeos explicando o que aconteceu com o Titã do ponto de vista técnico. Também é inevitável perguntar o que aconteceu com os 5 passageiros do submersível. Eles morreram instantaneamente ou foi uma agonia longa e lenta? O que acontece com o corpo humano durante uma implosão subaquática? Vamos tentar responder a essa pergunta. 2 teorias foram avançadas sobre a morte dos 5 passageiros. Primeira teoria: falta de oxigênio. À medida que a quantidade de oxigênio disponível no submersível diminui, o corpo humano começa a sofrer de hipossemia, que é uma condição patológica em que os níveis de oxigênio no sangue arterial diminuem. A causa é a hipoventilação alveolar, um distúrbio em que as trocas gasosas que ocorrem nos pulmões, em particular entre o sangue presente nos capilares e o ar contido nos alvéolos pulmonares, são reduzidas ou até mesmo impossíveis. Isso aumenta a concentração de hemoglobina não oxigenada no sangue, fazendo com que a pele e as membranas mucosas adquiram uma coloração arroxeada. Ao mesmo tempo, os níveis de dióxido de carbono no sangue aumentam, sendo um importante subproduto dos processos metabólicos celulares. Nesse caso, falamos de hipercapnia e o indivíduo entra em hiperventilação. É difícil respirar e há o que é chamado de dispneia ou fome de ar. O corpo entra em um estado de hipóxia generalizada, uma condição clínica em que a deficiência de oxigênio afeta os tecidos de todo o corpo. Os primeiros a serem afetados são os tecidos nervosos, especialmente o cérebro, os sistemas visual e auditivo. O corpo humano entra em estado de alerta e começa a aumentar a frequência cardíaca e a taxa respiratória para tentar garantir uma maior oxigenação dos tecidos. Confusão, convulsões e perda de consciência são todas possíveis consequências. Uma vez que as 96 horas tenham passado e, portanto, a quantidade de oxigênio no submersível tenha se esgotado completamente, os passageiros desenvolvem anoxia, onde, ao contrário da hipóxia, há uma falta completa de oxigênio.
Em apenas 3 a 4 minutos, todos os órgãos são danificados de forma irreversível, como o cérebro, o coração e os pulmões, e a morte ocorre dentro de 5 a 7 minutos após a completa obstrução da respiração. Segunda teoria, implosão subaquática. Segundo especialistas, o submersível Titã foi submetido a uma pressão de quase 400 kg por centímetro quadrado, um valor centenas de vezes maior do que a pressão normalmente registrada na superfície. Durante a implosão, as paredes do submersível foram submetidas a uma pressão externa maior do que a interna, fazendo com que cedessem repentinamente, resultando no colapso do submersível, esmagando-se sobre si mesmo. Imagine pegar uma lata e esmagá-la com o pé. Esse é o efeito da implosão que matou as pessoas a bordo do submersível. Para entender melhor, assista a este vídeo, onde é possível ver o efeito da implosão de um tanque de aço a uma pressão de 1 atmosfera. O Titã teria implodido a uma profundidade de cerca de 3.500 metros, onde a pressão é pelo menos 350 atmosferas, ou seja, 350 vezes maior do que o mostrado no vídeo. Os 5 passageiros teriam percebido a implosão? Eles sentiram dor ou perceberam que estavam prestes a morrer? Para responder a essas perguntas, devemos considerar 2 parâmetros muito importantes. O primeiro é que, de acordo com um estudo realizado por um grupo de neurocientistas do MIT em Boston, são necessários apenas 13 milissegundos para o cérebro humano identificar uma imagem completa. O segundo é o tempo de resposta, ou seja, o tempo que decorre entre o momento em que o sistema nervoso é estimulado e o momento em que o corpo humano responde a esse estímulo, após o processamento das informações pelo cérebro. Em humanos, esse tempo de resposta a estímulos visuais é geralmente entre 150 e 300 milissegundos. De acordo com Elaine Maria Marti, ex-oficial naval e professora da Florida International University, uma implosão catastrófica ocorre incrivelmente rápido, em uma fração de milissegundo, com uma velocidade incrível de 800 km por hora. Portanto, é um período tão curto que não permitiria ao cérebro dos passageiros do Titã processar as informações, e consequentemente, perceber a dor ou perceber que estavam prestes a morrer. A estrutura inteira do submersível teria desabado antes que as pessoas dentro pudessem perceber que havia um problema. Mesmo que, de acordo com as primeiras reconstruções, os passageiros talvez tenham percebido que o casco estava prestes a ceder durante a descida, de acordo com essa teoria, os rangidos do casco do submersível um momento antes da implosão teriam antecipado aos passageiros que o fim deles era iminente. Entre as muitas formas de morrer, essa ainda apareceria indolor. Em uma fração de milissegundo, os órgãos são irreversivelmente danificados. Ossos esmagados são despedaçados e a diferença extrema de pressão aquece rapidamente o ar dentro do submersível, causando a incineração instantânea dos passageiros e sua morte. A violência da implosão torna implausível a hipótese de recuperar os corpos das vítimas. Apesar disso, a pesquisa continuará com o objetivo de identificar outros restos do submersível e coletar mais elementos para esclarecer o que realmente aconteceu nas profundezas do Oceano Atlântico. Essa história dramática com um epílogo trágico levanta várias questões sobre a segurança real do Titã, os materiais precários com os quais o submersível parece ter sido construído e a falta de verificações de certificação. O desastre do submersível dividiu a opinião pública em 2 grupos, aqueles que se solidarizam com a perda de 5 vidas humanas e aqueles que consideram isso uma consequência normal do risco que os passageiros do Titã escolheram conscientemente correr. Também há controvérsia em relação à enorme mobilização de homens e equipamentos que essa corrida desesperada contra o tempo exigiu, custando mais de 6 milhões de dólares, e sobre a diferença que a lei do mar faz entre ricos e pobres, entre bilionários em busca de aventuras e emoções fortes e migrantes em busca de uma nova terra. E o que você pensa sobre isso? Deixe-me saber abaixo nos comentários. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.